Amado paroquiano, paroquiana, amados amigos, bem-vindo, bem-vinda. Rezemos juntos esse primeiro domingo deste mês de outubro, dia 2, primeiro dia da semana, dia do Senhor. Hoje meditando o 27º domingo do tempo comum. Reze conosco, compartilhe esse vídeo e esteja conosco diariamente através do canal do YouTube da Paróquia São Pedro Apóstolo, também no canal Padre Marcelo Dias lá do YouTube. Então você fique à vontade, reze conosco diariamente a Santa Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito bem, amados, vamos ouvir a primeira leitura deste domingo. É a leitura da profecia de Abacuque. Senhor, até quando chamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Porque me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente, reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor dizendo: escreve essa visão, estende seus dizeres sobre tábuas para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho, e não falhará se demorar. Espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá pela sua fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Amados, essa primeira leitura aqui dessa profecia de Abacuque nos mostra que somos expostos constantemente, diariamente, à injustiça, à iniquidade, que são morte pelo pecado que entrou na humanidade. Mas, como o Senhor aqui promete, tudo isso passará. Então escreve, confia, espera. Pode tardar, mas esse mal cessará. O justo vive pela sua fé. Que a nossa fé no Senhor nos ajude a superar todo o mal, toda a iniquidade e todas as provações. Amém, amados? Vamos lá para o Salmo 94. Não fecheis os corações, não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor. E nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Esse Salmo 94 é um grande convite, amados. Não feche o vosso coração. Ouvi, é vosso Deus, ele não tardará. Por isso, vinde e exultemos de alegria no Senhor. Ele que é o nosso rochedo, nossa salvação. Com ele caminhemos, louvando com cantos de alegria.
Não deixemos que o nosso coração entre na murmuração. Ao contrário, como diz o Salmo, vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Quando nós nos prostramos em adoração ao Senhor, a nossa oração brada ao coração de Deus e Ele se torna de fato o nosso rochedo, o nosso refúgio, a nossa defesa nos momentos mais difíceis. Por isso, amados irmãos e irmãs, ouça a voz do Senhor. Olhemos para nossas vidas e percebamos os momentos que o Senhor tem falado a nós e infelizmente a gente não tem ouvido. Coragem! Vamos lá para a segunda leitura desse fim de semana, que se encontra na segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebestes pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho do Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, amados. O apóstolo Paulo está aqui hoje exortando a nossa comunidade. O que é uma exortação, senão um chamado? Na boca do apóstolo temos um chamado de Deus, a reavivarmos o dom de Deus que recebemos pela imposição da mão da igreja. Você que é batizado e recebeu ali o dom, a graça da pertença de ser filho de Deus. Você que já escolheu um estado de vida, então você que é casado, recebeu o sacramento do matrimônio, então o Senhor te abençoou. Então guarda o firme propósito. Você que é sacerdote, você que é seminarista, você que é consagrado, consagrada, guarda o firme propósito do teu estado de vida e procura santificar-se. Não tenha vergonha de testemunhar o reino de Deus, Assim, o apóstolo Paulo nos convida a sofrer com ele, pois assim o cristão não pode fugir da cruz, Soframos com Cristo através de tantas misérias que tem atingido, às vezes, os membros da nossa igreja, Então, carreguemos a nossa cruz com confiança, com disposição. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Não estamos sozinhos. Somos chamados a guardar esse dom da fé, imbuídos da força do alto, da força do Espírito Santo. Coragem! Eu acho muito interessante quando Paulo fala que usa um compêndio das palavras sadias que ouviste de mim. Esse compêndio, gente, é a Bíblia. A Bíblia é um compêndio de livros. Então a palavra compêndio já é uma seleção, de livros sagrados. Então a Bíblia é esse compêndio no qual o cristão encontra uma palavra que fortalece, que reestrutura, uma palavra que é de eternidade, é dom, é graça, uma palavra que não é vazia de sentido, mas enche toda a nossa vida de alegria. Amém, amados? Vamos ouvir o Evangelho deste domingo. Ele se encontra em São Lucas, capítulo 17, versículos 5 ao 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Ouçamos. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo? Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados irmãos e irmãs, então essa palavra de hoje, que o Senhor nos concede, palavra muito poderosa. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Por isso que o justo vive na fé. A fé nos sustenta, A fé nos enche de esperança e nos leva a viver a caridade. Então, essas três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são fundamentais para todos aqueles que resolvem seguir a Jesus, que resolvem abraçar a sua cruz. É como ouvimos aqui no início do Evangelho: aprendamos com os apóstolos. Quando estivermos desanimados na fé, peça àquele que pode nos dar a graça da fé, Jesus Cristo. E assim o Evangelho inicia: Senhor, aumenta a nossa fé. Nós precisamos pedir todos os dias a graça da fé ao Senhor. Nós sabemos que ainda somos fracos, somos frágeis. Jesus utiliza-se de uma comparação que no primeiro momento parece um pouco absurda. Então uma moreira, ela mesmo se retirar e se plantar, lá no meio do mar, para dizer: nós cremos no Deus do impossível. Impossível aos nossos olhos, impossível para a lógica humana, mas possível para Deus. O Deus que nós servimos, o Deus que nos é manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor, é o Deus do impossível. Pensamos que o Senhor nos dê a graça da fé, para sempre olharmos além do sofrimento, além das dificuldades, além dos prestígios desse mundo. Então, quando nós nos propomos a fazer o serviço da igreja, não temos que ficar esperando o elogio, elogio do padre, elogio do coordenador. Alguns vivem à espera e expectativa do elogio. Quando o elogio não vem, a pessoa desanima. Aqui eu não me sinto bem, ninguém me valoriza. Às vezes a pessoa fica assim, ninguém me valoriza, eu faço isso, eu faço aquilo. Pois é, os nossos tanto a fazer não valem de nada, se nós não tivermos isso muito claro para nós. Fizemos o que tinha que ser feito. Bendito seja Deus. Que o nosso fazer não seja movido por prestígio humano, por busca de honrarias humanas, mas sim seja um servir motivado pela fé, esperança e caridade em Jesus Cristo, nosso Senhor, o Kyrios, o Senhor. Então, que nós possamos, nessa palavra que o Senhor nos concedeu nesse fim de semana, ter esse entendimento. Vêm sim as provações, a iniquidade está nesse mundo, mas não deixemos nosso coração se escandalizar. O Senhor é o nosso refúgio.
é a nossa segurança. Não fechemos o nosso coração para Ele. Abramos os nossos ouvidos e o nosso coração para acolher a palavra do Senhor, porque o justo vive pela fé. E como vimos hoje Paulo nos dizer na segunda leitura, né, que não tenhamos medo de viver os sofrimentos que nos são propostos, sabendo que Cristo está conosco. Nós não estamos sozinhos. Nós recebemos o Espírito Santo, que nos ajuda a guardar esse firme depósito da fé. Nós somos revestidos da força do alto, meu irmão, minha irmã. Acorda para a vida, viu? Você não é católico sozinho, não. Você é católico em comunidade. Você é católico revestido no Espírito Santo. Eu estou desanimado, padre. Ninguém me agradeceu. Eu fiz tal coisa, ninguém falou nada. Mas larga de querer as honrarias desse mundo. Façamos para o Senhor. Voltemos o nosso olhar para o céu. Amados, deve ser o céu a nossa meta. Eu quero desejar a você, a sua família, um domingo e uma semana abençoada, cheio da graça de Deus. Se refugie no Senhor nos seus momentos de angústia, pois Ele virá em seu socorro com o Espírito Santo, com a força do alto. Que a nossa Santa Mãe, a Virgem Santíssima, nos abençoe e olhe por nós nesta vida e na hora da nossa morte. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos, irmãos, a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Convido você também a rezar comigo a oração do Santo Anjo da Guarda, para que ele guarde você, toda a sua família, de todos os perigos, e possa encaminhar a você, a mim, e todas as nossas famílias, na santa vontade de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro Apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Coragem! A alegria do Senhor seja a nossa força. Permaneçamos na paz do Senhor.